Olá, crianças! Olá, crianças! Vamos aqui fazer um pouquinho do resgate dos sinais de pontuação, porque nos contos e nos poemas que a gente está estudando durante todas essas 2 semanas, nós temos muito essa questão da pontuação. Pontuação de sinais de interrogação, de exclamação, de ponto final, de travessão. E a gente toda vez na aula vai ficar vendo um pouquinho sobre isso para vocês entenderem melhor aí nas leituras e nas interpretações também dos textos, nas leituras que vocês fizerem, ok? Muito bem. Então, sinais de pontuação. No sinal de pontuação, nós vimos sobre o ponto de interrogação um pouco, agora vamos ver um pouco sobre o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele demonstra entusiasmo, né? Ponto de exclamação, ele faz essa demonstração. Ele demonstra entusiasmo, vou colocar aqui, né, para vocês. Ele demonstra entusiasmo. Ele demonstra entusiasmo. Ele demonstra surpresa. Nas frases que ele tem surpresa. Demonstra também súplica. Né? Demonstra súplica, demonstra ordem. A gente vai ver já em frases como fica. Demonstra horror. São tudo aqui sentimentos. Sentimentos alegres, tristes, medianos. E demonstra também espanto. Né? Demonstra espanto. Muito bem. Agora a gente vai ver um pouquinho, porque ele dá uma ênfase quando a gente fala. Toda vez que você fala ou lê um texto, você vê uma ênfase diferente, e é a pontuação. Nesse caso, de ênfase nessas situações, é o ponto de exclamação. Vamos dar alguns exemplos, né, de uma frase em que o ponto de exclamação trata-se do entusiasmo. Por exemplo, na frase que diz assim, por exemplo, que lindo! A frase que vai dizer só, que lindo! A gente vê aqui, ó, que lindo! A gente coloca o ponto de exclamação. Aí tá demonstrando entusiasmo. A pessoa tá entusiasmada e você, tudo que tem na sua frente você acha lindo, maravilhoso, é o entusiasmo. E uma frase que indica surpresa. Você tá em alguma situação, alguém lhe conta ou lhe mostra, ou você vê acontecer alguma coisa, você vai e diz, minha nossa! Quer dizer, você demonstra nesse momento aí estar surpresa com essa situação que você viu. Outra frase que demonstra a súplica, né? Aí você tá passando algum apuro ou alguma coisa, você vai e diz assim, socorro, socorro. Tem essa entonação por causa do ponto de exclamação. E aí quando você vai falar alguma frase que tenha ordem, que dá ordem, aí você pode falar assim com uma pessoa dizendo assim, vá logo, vá logo. Então, aí você é uma frase exclamativa, mas que te dá no sentido de quem está dando uma ordem para alguém. Muito bem. E outra que te causa horror. Por exemplo, alguém está contando uma história muito horrível de alguém que fez alguma coisa. Qual é a nossa reação? É dizer, que monstro, né? Que monstro, monstro, que monstro. Aí a gente exclama. Mas aí, dentro dessa frase, a gente causa um horror, uma situação de horror, uma situação que alguém faz muito horrorosa.
E a última é ele nos demonstra espanto. Uma frase poderia ser assim: nós estamos assim, alguém joga alguma coisa em nós. Ou então espanta a gente vai e diz: que susto! Que susto, alguém espanta você, ou alguém faz cócega em você, alguém te dá um susto. Então, aí estão essas situações. Mas também, aí vamos também ver que o ponto de exclamação, ele também acontece depois das interjeições. O que é isso? Que interjeições são essas? O que é interjeição? Interjeição são essas palavrinhas assim. Por exemplo, alguém me joga alguma coisa fria. Aí eu digo o quê? Ui, ui. Ou então tem alguns lugares que as pessoas, quando estão surpresas, dizem uau. Ou então quando alguma coisa é bonita, é assim. Então, elas vêm também depois. Vou botar aqui. O ponto de exclamação vem também depois de interjeição. Interjeição. Interjeição são essas palavrinhas pequenininhas que dá toda essa ênfase, ó. Depois de interjeição, que são essa ui, uau, uai. Em Minas Gerais, o pessoal tem esse negócio de dizer assim, uai, uai. Ou então a pessoa te machuca, te belisca, você diz, ai. Isso aí também é uma interjeição. Então, assim, essas palavrinhas assim são chamadas de interjeição. Muito bem, gente. Então, a gente vê isso aí muito nos textos. Então, tá aí a matéria para vocês ficarem estudando. Se for possível, copie no caderno para deixar. E quando você tiver uma dificuldade, você vai lá. Tá bom? Tchau, tchau.